nós vamos falar sobre essa instabilidade política e o quanto que pode atrasar a recuperação econômica, ou atrapalhar o cenário econômico, com o Guto Ferreira, que é analista político e econômico da Solomon Brains. Guto, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a você e aos ouvintes da Jovem Pan. Bom, Guto, eu queria uma avaliação sua desse cenário político que nós estamos enfrentando, né? Nós temos alguns ensaios aí de crise política, em meio a uma crise de saúde, em meio a uma crise econômica, que é decorrência em boa parte da pandemia. Como é que você vê esse cenário? Primeiro é importante, Denise, lembrar como o governo foi eleito, né? Aliás, como ele começou o seu mandato. Ele começou o seu mandato num formato de triunvirato. Triunvirato onde nós temos um presidente de fato e de direito, mas nós temos outros dois comandantes na estrutura ditas pelo próprio presidente da República, na parte econômica, o ministro Guedes, na parte de corrupção, combate à corrupção e à justiça e segurança pública, o ministro Moro. Obviamente que esse não é o melhor formato para liderar um governo, mas aquilo trouxe credibilidade ao presidente naquele momento, inclusive junto ao mercado financeiro, por conta do ministro Guedes. Ocorre que com a saída, como esse governo já há 1 ano e meio, ele não consegue ficar fora de geração de conflito, isso é uma particularidade da personalidade do presidente da República, isso acaba enfraquecendo um pouco. Quando você tem duas agendas muito fortes que foram o que elegeram o presidente Bolsonaro, primeiramente a agenda moral, de combate à corrupção, de combate à dita velha política, que ele tanto enfatizava, e a outra, a agenda econômica, e agora você perde o maior símbolo de uma dessas agendas, que é a agenda moral, efetivamente você tem uma crise política que aparentemente parece ser contornável pelo governo, porque o papel do governo agora é destruir a reputação do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Então eles vão tentar colocar o ex-ministro no moedor de carne, justamente para minimizar isso, mas certamente é um abalo sísmico, não só agora no governo, como nas pretensões futuras do presidente Bolsonaro. E, obviamente, é a maior crise já enfrentada, sobretudo pela geração milênio, nascida na década de 2000, que chega agora, pela primeira vez, à sua fase adulta e nos próximos anos deve comandar o futuro da economia do país. É uma crise de saúde pública, de pandemia global, que tem efeitos enormes na economia e que no Brasil certamente é agravada pela questão política. E em relação a essa questão política, a gente vê o presidente meio que contrariando vários pontos dele, não apenas em relação a esses pilares, né, do governo dele, um deles, Sérgio Moro, que já deixou o governo, mas agora com essa proximidade com o Centrão, ele já fez a primeira nomeação, inclusive por indicação, né, a interferência na Polícia Federal, a gente vai ter de conferir mais à frente se vai ocorrer ou não, mas já houve a mudança no Rio de Janeiro, que era o que ele reivindicava junto ao então ministro Sérgio Moro. E mesmo assim o apoio permanece como se as pessoas vissem tudo isso ocorrendo para que haja governabilidade e para que o presidente possa avançar na reestruturação do país, enfim, que tudo isso seria para o bem do país. Eu vejo um grande problema no Brasil. Um dos grandes problemas no Brasil é a gente passar a relativizar todos os problemas morais e éticos nesse país. Então, o que acontece nesse momento? Eu li dizendo que a montanha pariu um rato por conta do depoimento que não tem uma bomba atômica do ministro Sérgio Moro, porque no Brasil a gente tem como ato de corrupção o que acontece em larga escala, né? O que acontece no Mensalão, o que aconteceu na Petrobras, o que aconteceu em outras empresas, enfim. Se não tiver muito dinheiro envolvido, o brasileiro tende a relativizar isso para baixo. O que ocorre no governo é que você tem a corrupção moral, você tem o assédio moral, aqueles pedidos não republicanos e indevidos que acontecem todo santo dia e que pessoas como o ministro Sérgio Moro certamente reagiram a isso durante esse período. Isso vai criando um desgaste que não é visto pela população. Isso causa a impressão de que o que está acontecendo agora em relação ao Sérgio Moro é algo pequeno, mas não é pequeno, isso faz parte de algo endêmico na administração federal e certamente deve ser levado a sério e combatido. Agora, você chega a ver uma mudança efetiva de postura, de composição e de foco do governo? Não, eu não vejo. Eu acho que, na verdade, assim, o nosso papel, obviamente, é fazer análise de cenários, né? Por conta de análise de cenários, a gente usa algumas ferramentas ágeis, algumas metodologias,
o governo, na nossa visão, já acabou nesse formato em que ele está. Por quê? No momento em que o presidente faz uma aliança com quem ele chama de velha política, não é um problema, porque isso é do jogo político há séculos, talvez milênios, as pessoas trabalhem nesse formato de política. O problema foi que ele criminalizou esse sistema e agora ele está abraçando esse sistema como se fosse absolutamente normal para a agenda dele, e nós sabemos que não é. Esse é um movimento, sem sombra de dúvidas, de desespero do presidente Jair Bolsonaro. Nós acreditamos que não há interesse nem no Congresso, na Câmara e no Senado, em tocar algum pedido de impeachment nesse momento. Pelo que a gente acompanha, eles realmente estão focados no enfrentamento à pandemia e na ajuda econômica aos estados e municípios. Porém, nós acreditamos que a questão do impeachment é uma questão de tempo, né? E nas nossas avaliações, o presidente não deve terminar 2021, porque ele não para de criar situações que fortalecem os crimes de responsabilidade que ele comete, e certamente em algum momento isso vai ser cobrado. Se você pegar a avaliação do presidente, que já chegou a 67% de aprovação e hoje está na casa dos 30%, um pouco abaixo disso já inviabiliza o governo dele, sem contar os problemas econômicos que estão sendo derivantes da crise de saúde pública, e hoje nós temos no Ministério da Economia uma equipe hayekiana para uma situação que deveria ser keynesiana de enfrentamento, que por momento deveria ser de intervenção do Estado, que é a tentativa do governo agora. Até estão ocorrendo essas intervenções, mas no limite em que eles consideram que haveria ainda responsabilidade fiscal, né, que é o foco original de todo o trabalho aí de definição de política econômica. Pelo menos um dos tripés que você citou, eles continua sendo mantido, né, mesmo que tenha algumas ameaças, mas é a posição ainda da equipe econômica. E é isso, nós conversamos com o Guto Ferreira, que é analista político-econômico da Solomon Brains. Guto, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Boa tarde. Eu que agradeço, sucesso a todos, aos ouvintes da Jovem Pan, e que o país possa sair dessa numa melhor. Grande abraço.